Nós temos mostrado aqui, e não é novidade para ninguém, que o Brasil está registrando um ótimo desempenho nas exportações de commodities neste ano. E para as frutas frescas, o cenário também está semelhante, com as principais frutas exportadas pelo país apresentando vendas elevadas e algumas até atingindo recordes. A expectativa é de que, inclusive, uma marca histórica seja atingida em 2021. Agora, que marca é essa? A gente vai descobrir agora na nossa conversa ao vivo com a pesquisadora de frutas da equipe de Hortifruti do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Fernanda Geraldini. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Agromanhã. Bom dia, Felipe. Muito obrigada. Fernanda, apesar do momento difícil passado principalmente em 2020 por conta da pandemia, o mercado exportador de frutas tem registrado bons desempenhos, não é mesmo? A receita arrecadada no ano passado passou dos 930 milhões de dólares, é isso? Sim, Felipe, é isso mesmo. O desempenho de 2020 ele foi muito bom, foi realmente recorde, e a gente teve dois motivos principais aí para esse desempenho, né? Primeiro, que a demanda mundial ela permaneceu aquecida, mesmo em pandemia, né? Em partes até mesmo beneficiada pela pandemia, né? Porque querendo ou não, aumentou a alimentação dentro do lar, e isso acaba incluindo as frutas também. E também uma busca de vida mais saudável foi algo que os consumidores passaram a dar mais valor durante esse período pandêmico, porque isso está associado também a uma melhoria da imunidade, né, da própria saúde. E um outro ponto que teve impacto para algumas frutas no ano passado foi que alguns países, por conta da pandemia, tiveram problemas para continuar suas exportações. Um exemplo clássico que aconteceu no ano passado foi a manga da Costa do Marfim. Esse país teve dificuldades logísticas, principalmente por conta da pandemia, então essa demanda que não foi suprida por esse país acabou sendo suprida pelo Brasil. Então, o Brasil, assim, além de conseguir aproveitar um aumento mesmo da demanda, também conseguiu aproveitar esse momento de dificuldades que outros países fornecedores tiveram. Fernanda, na sua análise, não houve uma queda no consumo interno das frutas, justamente causado aí pela crise econômica desses últimos quase 2 anos, e isso também ajuda a justificar esse aumento nas exportações, no número de exportações, na receita de exportação, no caso, e também um aumento na produção de algumas frutas? Na verdade, as duas coisas aconteceram, né? Tanto uma redução no consumo interno quanto um aumento na produção. Eu nem sei se a gente pode dizer que exatamente foram esses os motivos para o aumento da exportação, mas com certeza esses fatores aconteceram e têm uma certa influência. Na verdade, eu gostaria até de adicionar um terceiro item aí, né? Vamos falar primeiro dos dois que você citou, né? A produção nacional, no geral, para a maioria das frutas que o CPEA acompanha, aumentou realmente nesse ano, por conta do clima mais favorável em algumas regiões produtoras, como é o caso do Vale do São Francisco, que é o maior exportador de manga e de uva do Brasil, e também as regiões produtoras de maçã do sul do Brasil. Então, essas regiões realmente foram bem favorecidas pelo clima. A produção dessas frutas está maior nesse ano de 2021, falando já de 2021, tá? Se a gente pensar em 2020, que também foi um ano bom, na verdade aí já não tem a questão da influência do aumento da produção, porque a produção em 2020 já não foi tão beneficiada pelo clima, então a gente não tem o mesmo cenário. Mas para 2021 a gente tem sim uma melhoria, então, do clima, que favoreceu volume e também qualidade para algumas frutas. A queda do consumo interno, que foi o outro fator que você citou, né? Realmente ela ocorreu, principalmente a partir de meados de abril, maio, por conta da redução do auxílio emergencial, menor poder de compra do brasileiro. Vocês estavam citando aí em notícias anteriores o aumento do preço dos alimentos, né? Isso também tem um reflexo direto no consumo de frutas, porque querendo ou não, a fruta ela não é o item mais essencial, né, da cesta de produtos do brasileiro. Arroz, feijão, as proteínas, elas têm uma importância maior, então a fruta acaba ficando em segundo plano também. Então isso teve um impacto, realmente, teve uma queda no consumo interno. Mas eu acredito que o principal fator aí que realmente beneficiou as exportações de frutas, tanto em 2020 quanto em 2021, é realmente o aumento da demanda por frutas no exterior. E outro ponto que também faz com que o próprio exportador queira exportar mais é a própria valorização do dólar e do euro frente ao real, né?
Isso faz com que o mercado doméstico seja muito menos atraente, mesmo se a demanda tivesse boa, o mercado doméstico ele seria bem menos atraente para o produtor do que o mercado externo. Então, isso realmente tem um impacto aí até maior do que o aumento da produção e a própria queda no consumo doméstico. Agora, Fernanda, como é que está a parcial dos embarques e de arrecadação agora em relação a 2021? Já podemos dizer que há um recorde até agora? Sim, os dados parciais aí até setembro, eles são recordes, considerando a somatória de todas as frutas, né? Algumas frutas estão batendo recordes, se a gente considerar isoladamente também. Só para vocês terem uma ideia, os dados da Comex Stat, que compilam os dados aí oficiais de exportação, já indicam que as exportações de janeiro a setembro já somam um pouco mais de 737 mil toneladas. E provavelmente aí deve ser então um ano de recorde de embarques e provavelmente vai chegar então aí a tão sonhada marca de US$ 1 bilhão arrecadados com as exportações de frutas. Agora, a partir de setembro, tradicionalmente, algumas frutas têm um embarque intensificado, né? Por estarem na época de colheita. Conta pra gente que frutas são essas e que podem ajudar ainda mais esses números aí a atingirem a expectativa de vocês de US$ 1 bilhão. Sim, para frutas, a partir de setembro é o período mais forte aí realmente de embarques para as principais frutas que o Brasil exporta, que é o caso da manga, que em agosto os embarques aos Estados Unidos eles começaram e em setembro agora se intensificou para a Europa. No caso da uva, a janela de exportação para a Europa do segundo semestre ela se abriu em setembro e melão e melancia, que são frutas fortes também nas exportações, elas também tiveram a abertura de janela para a Europa, que começou em agosto e vai até meados de março. Então, agora realmente é um período bastante intenso de envios para essas frutas, que são as principais exportadas pelo Brasil aí. E a gente está com uma expectativa, então, aí bem positiva. Inclusive, outubro agora, né, é um dos meses mais fortes de envio que a gente tem no ano, considerando o normal histórico. Então, as expectativas, elas são bem otimistas realmente para os próximos meses aí no total dos embarques. Mas, apesar dos bons números, ainda há alguns desafios para os produtores brasileiros, né, Fernanda? Falta de materiais para embalagens, aumento nos custos de produção, insumos um pouco mais caros. Tem também, que eu estava lendo hoje em uma reportagem, que dizia que o Brasil tem perdido cerca de US$ 50 milhões mensais porque não tem containers suficiente aí para poder fazer esse escoamento para os países, enfim. Então, existem ainda alguns desafios para os produtores brasileiros aí atingirem essa meta aí de US$ 1 bilhão, né? Sim, esse ano de 2021 especificamente está realmente muito desafiador nesse sentido, né? Tanto do custo de produção quanto das questões logísticas para exportação. Falando primeiramente dos custos de produção, isso foi um aumento que ocorreu para todas as culturas agrícolas no geral, né? Principalmente por conta do impacto da valorização do dólar no preço dos insumos, principalmente os fertilizantes, né? E para os exportadores especificamente, esse aumento de custo de produção ele impactou todo mundo, né? Tanto quem exporta quanto quem vende para o mercado interno. Mas para os exportadores especificamente, a gente tem um peso adicional, né? Primeiro que é aumento no preço das embalagens, né? Principalmente caixa de papelão, pallets. Então, esses produtos tiveram aumento de preço também e até mesmo alguns períodos de falta de produto. Então, além de estarem mais caros, em alguns momentos não se encontravam os produtos. E a logística também acaba sendo um ponto de destaque nesse ano de 2021, tanto pelo frete terrestre, que seria o frete da propriedade, do packing house até o porto, que também aumentou, né, por conta de diesel, mas o frete marítimo também teve bastante impacto, tanto no custo mesmo do frete, mas também por esse ponto que você citou, que foi a disponibilidade de contêineres e até de navios em alguns períodos. E, Fernanda, e para o futuro, hein? Você acha que atingindo a marca de US$ 1 bilhão no fim do ano, o Brasil tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos? O que você consegue imaginar, fazer um cenário para a gente? Olha, com certeza, eu vejo um futuro muito promissor para as exportações brasileiras de frutas. Começar. Elas estão crescendo ano a ano, realmente. Nós não temos nenhum indicativo de que esse crescimento vá parar assim de uma hora para outra. E a gente tem um ponto muito positivo que o Brasil é um país com grande potencial, né? Se a gente pensar em frutas, principalmente porque
quando comparado com a maioria dos concorrentes, ele é capaz de produzir a maioria das frutas o ano todo, né? Algo que muitos países não conseguem fazer. Para a manga, por exemplo, a maioria dos países possui janelas de produção, já o Brasil produz manga o ano todo, então isso é um ponto muito positivo para o Brasil. E do lado da demanda, a gente tem aquele ponto que eu citei no início, né, que é a busca por uma alimentação mais saudável. Isso é algo que veio para ficar, né, acelerado pela pandemia, mas veio para ficar. E nesse sentido, as frutas elas são ótimas aliadas, né? Então isso também beneficia a continuidade desse bom desempenho brasileiro. Fernanda Geraldini, pesquisadora de frutas da equipe de Hortifruti do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Vamos torcer para que essa marca de US$ 1 bilhão em exportações seja mesmo atingida ainda esse ano, né? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.